Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior e terapeuta comportamental em maestria em programação neurolinguística, ainda mais inteligência emocional. E aqui agora, espero que você se sinta à vontade, conectado aí, em sua casa, ou em seu local de trabalho, onde você está agora. Se prepare espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar abundância de saúde mental, emocional e espiritual. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Chegou o momento tanto esperado. Você vai ouvir agora a voz terapêutica da palavra de Deus específica para você, no sentido espiritual. Cristãos em neutralidade espiritual criam gerações perdidas, conectando as novas gerações. O desafio de discipular e alcançar as novas gerações. Você quer saber o motivo e a razão que os filhos abandonam a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e se esquecem da essência do que essa igreja noiva de Cristo Jesus? Você quer saber o motivo e a razão que igrejas se tornam vazias, mornas ou mundanas? A resposta é dolorosa. Cristãos em neutralidade espiritual criam gerações inteiras que não conhecem Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e não têm nenhum interesse na igreja. Enquanto alguns homens e mulheres cristãos morriam por não negar a cruz de Jesus Cristo, hoje o crente moderno tem vergonha de até orar em público e carregar uma Bíblia. Enquanto os mártires selavam a fé com sangue, hoje pais modernos terceirizam o discipulado aos cultos infantis e depois se perguntam por que os filhos estão no mundo. Se você sente o peso da responsabilidade espiritual, se você compreende que o seu testemunho é um significado, conteúdo e legado invisível que molda almas, então esta pregação é um espelho para despertar, corrigir e reconstruir o que você deixou cair. Já pensou nessa verdade? Se pecadores forem condenados, que pulem para o inferno, pois sobre os nossos corpos. Que ninguém vá para lá, o inferno, sem ter sido avisado, sem ter orado por ele. Mas
onde estão esses crentes modernos hoje. Nessa pregação, vou expor as raízes da fraqueza espiritual moderna, e ainda mais o motivo que essa geração moderna não se levanta com coragem espiritual para que o próximo avivamento espiritual venha como chuva sobre a igreja moderna. Fez sentido para você? O declínio espiritual de uma geração começa onde os olhos não veem. O declínio espiritual de uma geração começa nas orações que não foram feitas. O declínio espiritual de uma geração começa nas Bíblias que só foram abertas e não obedecidas. O declínio espiritual de uma geração começa nos exemplos que não foram dados. Antes de uma igreja esfriar, uma casa já estava se apagando. Antes de uma sociedade mergulhar no caos, pais e mães cristãos já haviam negociado seus princípios. Cristãos fracos espiritualmente criam gerações perdidas. A primeira grande mentira é que a fé verdadeira se transmite por cultura. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é hereditário. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é vivo, encarnado, transmitido por fogo. Uma geração que apenas assiste à fé de seus pais não herdará chama, herdará apenas a fumaça. Deus não tem netos. Cada alma precisa nascer de novo em Cristo Jesus pela fé. E quando pais abandonam o altar familiar, e quando pais abandonam o espaço sagrado da oração, o ensino e o testemunho, o que resta são filhos vulneráveis espiritualmente, órfãos, mesmo dentro de lares cristãos. Não é por acaso que vemos tantos filhos de crente deixando a fé em Jesus Cristo e se esquecem da essência do que é ser igreja de Cristo Jesus. A culpa, às vezes, é da apatia confortável de crentes modernos que confundiram religião com conveniência. Crentes modernos que lotam igrejas às quartas-feiras e aos domingos, mas gritam, mentem e se omitem durante a semana. Pais que falam de Cristo Jesus, mas vive como se ele, Cristo Jesus, não existisse, conectando as novas gerações o desafio de discipular e alcançar as novas gerações. O problema nunca é o tamanho do pecado lá fora. O problema é a fraqueza da convicção dentro da própria casa. Veja, quando o mundo grita, ele está apenas sendo mundo. Mas quando a igreja e o crente moderno se calam, eles traem suas missões. E dentro de casa, essa traição assume formas sutis. Quando os filhos nunca veem os pais de joelhos, e dentro de casa, essa traição assume formas sutis. Quando as palavras de Deus são trocadas por telas e distrações. E dentro de casa, essa traição assume formas sutis. Quando os erros são normalizados
e o pecado é só fase. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi claro. Em Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas qual cruz os seus filhos estão vendo os pais carregarem, quando os pais não choram mais pelo pecado da casa? Mas qual cruz os seus filhos estão vendo os pais carregarem, quando não há mais oração por libertação, quando o louvor vira apenas música e a palavra de Deus é apenas discurso moral, e nesse sentido de neutralidade espiritual, o coração e a mente da próxima geração de crentes modernos já estão sendo moldados, e não é por Deus. E depois surgem as crises, crise de fé e a crise do esfriamento espiritual. E depois surgem as crises, a crise do abandono da comunhão com a igreja e a crise pelo desprezo pelo sagrado. E muitos pais surpresos perguntam: o que fiz de errado? A resposta muitas vezes é: não foi o que fez, mas o que deixou de fazer. Você permitiu em sua casa a neutralidade espiritual. Pais fracos espiritualmente criam filhos confusos, sem experimentar a saúde mental, a saúde emocional e a saúde espiritual. Mães silenciosas geram lares barulhentos de trevas. Crentes modernos produzem decência cega espiritualmente. Não é exagero, é um reflexo direto de uma fé domesticada, confortável e inofensiva. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ainda chama, ainda há tempo de restaurar o altar caído em seu lar. Ainda há joelhos que podem se dobrar, ainda há lágrimas que podem regar o solo seco, ainda há corações que podem voltar ao primeiro amor, Christos. O que você planta em sua casa hoje será colhido na eternidade de seus filhos. Existe uma verdade incômoda que muitos têm coragem de encarar. O mundo não destrói a fé de uma criança antes que um cristão omisso tenha falhado em vivê-la. A maior ameaça à nova geração não é o ateísmo, nem o hedonismo, nem a cultura pop, é a contradição escancarada dentro dos lares ditos cristãos. A Bíblia não foi feita para enfeitar estantes, nem a oração para momentos de desespero. Mas quantos filhos crescem vendo uma religião de aparência? Quantos presenciam cultos dominicais fervorosos e hora depois brigas, grosserias e frieza dentro do mesmo lar? Como se sente ao ouvir toda essa verdade espiritual? É mais fácil ensinar com exemplo do que com palavras. Os filhos aprenderão mais observando a sua vida do que ouvindo os seus conselhos. E o que eles têm visto? Homens que levantam as mãos na igreja, mas batem portas em casa.
mulheres que falam de fé, mas cultivam rancor, ira e ódio. Pais que exigem reverência, mas não vivem em santidade. Quando o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é vivido em verdade, ele se torna uma caricatura patética. E é exatamente isto que muitos jovens enxergam: uma fé frágil, uma fé sem coerência, um Deus que só aparece em frases feitas e camisetas evangélicas. Essa incoerência é o veneno mais sutil da fé familiar. E o mais trágico, ela não grita, mas corrói. Um filho dificilmente confrontará os pais dizendo: vocês são hipócritas. Mas o coração dele observará esse juízo em silêncio e, quando crescer, se afastará, não porque foi rebelde, mas porque não viu nada digno de ser seguido. A palavra de Deus nos mostra outro caminho. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, Deus ordena: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6,6. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 6, versículo 7. O ensino da fé não começa no púlpito, mas à mesa, no sofá, nas decisões do dia a dia. A autoridade de um pai não vem do tom de voz, mas da coerência entre o que ele prega, ensina, o que ele vive em sua vida cristã autêntica. E quando isso acontece, quando há unidade entre palavra e ação, entre ensino e testemunho, então o coração da nova geração não apenas escuta sobre Deus, sobre Cristo, mas enxerga escancarada do comportamento dos pais. Nada assusta mais o inferno do que um pai de joelhos e um lar guiado pela palavra terapêutica de Deus. Mas o que temos visto? Pais de pé, correndo atrás de bens e lares guiados por telas. Muitos oram pedindo um avivamento, mas ignoram que o primeiro avivamento espiritual começa no quarto das crianças, no quarto dos filhos, com a Bíblia aberta, sendo lida, ensinada, e um pai presente. Não existe discipulado verdadeiro onde o tempo com Deus é sempre adiado. Quer saber o resultado? Uma geração que aprende que Deus é opcional, que fé é um acessório, que a oração é um último recurso e não uma primeira resposta. Uma geração assim cresce fraca espiritualmente, distraída espiritualmente e desnutrida em todos os níveis e sentidos. Mas há uma esperança, e ela começa com metanoia, com arrependimento, com pais que assumem suas falhas espiritualmente. Mas há uma esperança, e ela começa com arrependimento, metanoia, com mães que voltam a orar com os filhos antes de dormir. Mas há uma esperança, e ela começa com arrependimento, metanoia, com lares
que escolhem ser altares e não apenas abrigos temporários. Não se trata de perfeição, trata-se de verdade, porque quando o exemplo é restaurado, a fé volta a florescer. E o mundo pode até oferecer seus banquetes de ilusão, mas a alma que foi nutrida espiritualmente, com presença, verdade espiritual e temor do Senhor, essa não se satisfará com migalhas. A decadência espiritual de uma geração começa quando o temor de Deus deixa de ser uma realidade interior e passa a ser apenas um conceito decorativo. E é isso que temos visto. Filhos e netos crescendo sem nenhum senso de reverência, sem nenhum traço de temor, zombando do que é santo. A decadência espiritual de uma geração começa quando o temor de Deus deixa de ser uma realidade interior e passa a ser apenas um conceito decorativo. E é isso que temos visto, filhos e netos tratando o pecado como passatempo e a eternidade como ficção. Mas esse vazio não surgiu do nada. Esse vazio é fruto da ausência de temor nos olhos daqueles que deveriam ser os primeiros a manifestá-lo. Quando os pais não tremem mais diante da palavra de Deus, quando os líderes se divertem com o sagrado, quando a oração se torna uma formalidade, os filhos entendem, mesmo sem palavras, que Deus é irrelevante. O homem que não teme a Deus não tem razão para ser temido por nenhum outro. E o que vemos hoje são homens que desejam respeito, mas não geram, porque perderam a raiz de todo o respeito verdadeiro. O temor ao Altíssimo. O temor de Deus não é pavor, é consciência profunda. O temor de Deus é saber que cada ato, cada escolha, cada palavra será pesada na balança da eternidade, conectando as novas gerações, o desafio de discipular e alcançar novas gerações. O temor de Deus é viver com joelhos dobrados no Espírito Santo, mesmo que o corpo esteja de pé. Mas esse temor se perdeu, e no seu lugar ergueu-se o entretenimento. Mas esse temor de Deus se perdeu, e no seu lugar ergueu-se o entretenimento. As escrituras viraram slogans, o culto virou evento, o evangelho virou mercado. E no meio de tudo isso, os jovens, os filhos, estão procurando algo real, algo que queime, algo que cale a alma, mas não encontram porque os seus guias espirituais já não ardem mais. Quantos filhos viram os pais chorarem pela presença de Deus em amor espiritual? Quantos filhos viram a Bíblia sendo lida como um alimento e não como um dever? Quantos filhos testemunharam arrependimento genuíno dentro de casa e não apenas acusações externas? Como se sente ao ouvir toda essa verdade espiritual? O temor de Deus
não pode ser sentido como uma teoria. O temor de Deus precisa ser sentido, vivido, respirado. E isso só acontece quando a santidade volta ao centro. Isso só acontece quando a casa se torna um santuário. E isso só acontece quando o pecado é odiado. E isso só acontece quando a graça é celebrada não como desculpa, mas como milagre. A geração atual zomba de Deus porque a anterior ensinou que Deus era opcional. E o inferno não precisa convencer os jovens, os filhos, de que Deus não existe. Basta convencê-los de que Deus não importa. É por isso que o silêncio diante do pecado é tão mortal. É por isso que a neutralidade espiritual é traição. Os filhos estão assistindo. Eles percebem quando seus pais se calam diante da injustiça. Os filhos estão assistindo. Eles notam quando a fé é seletiva. Os filhos estão assistindo. Eles sentem quando o fogo espiritual se apagou. E então eles se afastam, não por rebeldia pura, mas por ausência de impacto espiritual. Por falta de alegria, por fome de algo que ninguém ousou viver diante deles dentro de casa. A religião sem o Espírito Santo é o cadáver da fé. E, infelizmente, muitos lares cristãos se tornaram cemitérios de convicções. Ainda há versículos nas paredes, cruzes nos pescoços, músicas cristãs no carro, mas o temor, o santo temor, esse já partiu faz tempo. E sem temor, a fé vira tradição. E sem temor, a adoração vira show. E sem temor, o lar vira palco. E a geração seguinte se perde, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chama. E ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, promete restaurar o temor se houver metanoia, arrependimento espiritual. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, promete restaurar o temor se houver sede, se houver coragem espiritual de dizer: Senhor, volta a habitar em meu lar. Porque quando o temor a Deus retorna, tudo muda, a presença volta, o fogo espiritual reacende, e os filhos, vendo isto, não seguirão tradições, mas serão marcados pela glória de Deus. Fez sentido? Espiritual para você, nem todo legado é visível. Nem toda herança é feita de bens, terras ou títulos. Há pais que deixam uma casa e pais que deixam silêncio. Há pais que deixam ausência. Há pais que deixam um rastro de omissão. E é isso que está devastando a geração moderna, a covardia espiritual dos que não se levantam espiritualmente. Covardia espiritual não é apenas fugir da perseguição. Covardia espiritual é calar diante do erro. Covardia espiritual é escolher o conforto em vez
do confronto espiritual. Covardia espiritual é preferir ser aceito pelo mundo do que ser aprovado por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Quantos homens têm se tornado pais de corpo, mas órfãos de missão? Quantas mulheres que se dizem de fé, mas educam os filhos para agradar o mundo? Já pensou nisso? A geração que hoje vive confusa, relativista, perdida espiritualmente, foi educada por pais que se calaram quando deviam falar. A geração que hoje vive confusa, relativista, perdida espiritualmente, foi educada por pais que sorriam quando deviam chorar. A geração que hoje vive confusa, relativista, perdida espiritualmente, foi educada por pais que aplaudiram quando deveriam advertir. A espada do Espírito Santo não foi nos dada para ser pendurada na parede, mas para ser empunhada na batalha espiritual. Mas muito têm deixado a espada enferrujar, muitos têm preferido a neutralidade espiritual em nome da paz doméstica. Muitos têm recuado no momento em que a geração clamava por direção espiritual. Essa covardia espiritual se disfarça de gentileza. Essa covardia espiritual se apresenta com tolerância, empatia, mente aberta. Mas a verdade é simples, onde a autoridade espiritual se ausenta, o inimigo, o diabo assume e faz um estrago, uma bagunça em todos os níveis e sentidos. Os filhos estão sendo discipulados. Se não for pela palavra terapêutica de Deus, será pela tela. Os filhos estão sendo discipulados. Se não for pela cruz, será pelo algoritmo. Os filhos estão sendo discipulados. Se não for por homens e mulheres cheios de temor a Deus, será por influenciadores cheios de vaidade espiritual. E no final, o que resta é uma geração moldada por vozes estranhas, porque os porta-vozes de Deus decidiram calar-se. O mundo não precisa de igrejas decoradas, mas de crentes modernos, cheios de ousadia espiritual. E essa ousadia espiritual começa em casa, no seu lar. E essa ousadia e obediência espiritual começa na disciplina espiritual. Essa ousadia e obediência espiritual começa na intercessão, na oração sem cessar. Essa ousadia e obediência espiritual começa no exemplo. Essa ousadia e obediência espiritual começa no levantar da voz quando o erro se instala, mesmo que doa. Mas há um problema. Muitos pais querem que seus filhos sigam a Deus, mas não querem pagar o preço e se tornarem líderes espirituais. Mas há um problema. Muitos pais querem filhos obedientes espiritualmente, mas são espiritualmente apáticos. Mas há um problema. Muitos
pais querem filhos puros, mas enchem o lar com entretenimento tóxico. Mas há um problema. Muitos pais querem filhos de fé, mas jamais os chamaram para orar. Mas há um problema. Muitos pais querem filhos comprometidos com a verdade da palavra de Deus, mas eles mesmos negociam princípios todo dia. O resultado é previsível. Cristãos frágeis geram discípulos confusos e a confusão vira norma. A mornidão vira cultura. E o reino de Deus perde território dentro da própria casa e da igreja, conectando as novas gerações. O desafio de discipular e alcançar as novas gerações. Você vai aprender isso de uma vez por todas. Mas nem tudo está perdido. Existe um remanescente, um povo que ainda entende que espiritualidade não é performance, é guerra e batalha espiritual. Mas nem tudo está perdido. Existe um remanescente, um povo que ainda entende que o lar não é só moradia, é trincheira espiritual, batalha espiritual. Mas nem tudo está perdido. Existe um remanescente, um povo que ainda entende que filhos não são troféus sociais, mas almas eternas confiadas por Deus Pai, Deus Filho e por Deus Espírito Santo. A restauração espiritual começa quando a covardia espiritual é confrontada. A restauração espiritual começa quando homens e mulheres param de terceirizar sua missão espiritual. A restauração espiritual começa quando aceitam que, sim, ser pai, ser mãe, ser mentor é carregar uma cruz. E a glória disso não está no aplauso, mas na voz dos céus dizendo: este cumpriu sua missão. A sua geração, ou a nossa geração, ainda pode mudar a próxima, mas não com teorias, mas com coragem espiritual, com choro, com fé vívida e não apenas falada, porque o inferno não teme crente de palco, o inferno treme diante de lares que se tornam fortalezas espirituais em todos os níveis e sentidos na marcha da cadência da palavra terapêutica de Deus. Fez sentido para você? Existe um tipo de cristianismo que não transforma, não custa nada. Existe um tipo de cristianismo que é leve, agradável, cheio de frases motivacionais e canções bonitinhas, mas é um evangelho que não sangra e por isso não cura, não salva, não redime. A geração moderna cresceu vendo líderes que falam sobre cruz, mas vivem como se não houvesse nenhuma. A geração moderna aprendeu sobre o amor de Jesus Cristo, mas nunca viram alguém amá-lo até o ponto de renúncia. A geração moderna foi treinada para se sentirem bem e não para morrerem para si mesmos. E o resultado está diante dos nossos olhos, diante dos olhos dos pais e das mães.
igrejas cheias de gentes vazias, louvores altos, mas orações silenciosas, corações sensíveis à opinião pública, mas insensíveis à santidade na presença de Deus. O evangelho que não humilha o homem, não exalta a cruz, não é evangelho de Jesus Cristo. Mas os que muito têm feito é justamente o oposto. Trocam a humilhação pelo conforto, trocam a cruz pelo palco, trocam o sangue pelo glitter. E então, não se espante quando os seus filhos abandonarem a fé em Jesus Cristo, também abandonarem a igreja de Jesus Cristo. É verdade. Como crer num Deus que exige tudo se nunca viram ninguém entregar tudo? A fé sem sacrifício vira autoajuda. A igreja sem correção vira clube. A Bíblia sem obediência vira slogan. E um evangelho sem renúncia não sobrevive à dor. Um evangelho sem obediência espiritual não resiste à universalidade. E um evangelho assim não convence no sofrimento. E um evangelho assim não liberta do vício, dos maus hábitos, da procrastinação e de outros sentidos. O evangelho assim, da neutralidade espiritual, não sustenta no leito da morte física, morte espiritual. Você sabia? O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não convida o homem a melhorar sua vida, convida-o a entregá-la por inteiro. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, convida o homem a perder para ganhar. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, convida o homem a morrer para viver. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, convida o homem a negar a si mesmo. A geração moderna está perdida não por falta de Deus, mas por falta de homens e mulheres que o revelem com a própria vida. A geração moderna não precisa de discursos. A geração moderna precisa de fé que suporta a traição espiritual e também material. A geração moderna precisa de amor que continua mesmo quando não é correspondido. A geração moderna precisa de esperança que resiste ao diagnóstico. A geração moderna precisa de adoração que permanece mesmo no luto. O evangelho que muda uma geração é o evangelho que custa algo. A fé que não muda a sua vida provavelmente não salvará a sua alma. Você está gostando de ouvir? Cristãos fracos espiritualmente criam gerações perdidas espiritualmente, conectando a novas gerações o desafio de discipular e alcançar as novas gerações. Quantos pais dizem crer, mas seus filhos nunca os viram chorando pela presença, mas seus filhos nunca os viram orando e jejuando, mas seus filhos nunca os viram confessando pecados, mas seus filhos nunca os viram pagando preço. Então, por que esperam que esses filhos entreguem a própria vida a Cristo Jesus
e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nem os pais entregaram, é preciso coragem espiritual para viver o Evangelho real e verdadeiro. E ainda mais coragem espiritual para transmitir isso aos filhos. Os jovens não estão rejeitando Cristos, estão rejeitando caricaturas dele. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ainda clama. Ainda há pais que podem dobrar os joelhos. Ainda há líderes que podem ser purificados. Ainda há filhos observando, esperando vir algo que o leve a crer de verdade. Mas não virão por argumentos. Os filhos virão pelo sangue. Os filhos virão pelo exemplo. Os filhos virão pela renúncia real e espiritual. Cristãos fortes espiritualmente não são aqueles que falam alto. Cristãos fortes espiritualmente são os que sangram em silêncio diante da cruz e ainda assim permanecem firmes e inabaláveis. Não é o mundo que será julgado primeiro. Não são os ímpios, nem os ateus, nem os blasfemos. A Escritura é clara e terrível. O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. E é por isso que muitos cristãos se escondem atrás da crítica à sociedade, porque é mais fácil apontar o dedo para fora do que se ajoelhar diante do que negligencia dentro. Mas Deus não será zombado. Deus não é um conceito para manipular, nem um símbolo para estampar. Deus é o justo juiz e sua balança começa nos altares que você mesmo construiu. Quando Deus quer castigar um povo, ele começa limpando o seu próprio templo, sua própria casa. E se há uma geração fraca, perdida espiritualmente, emocionalmente instável, espiritualmente seca, é porque aqueles que deveriam ser luz se contentaram em apenas serem trevas. Mas a neutralidade espiritual não será aceita. A omissão será julgada, a frieza disfarçada de prudência será exposta. Deus vê tudo. Os cultos mecânicos, Deus vê tudo. As orações sem alma, Deus vê tudo. As lideranças vaidosas, Deus vê tudo. As famílias que falam dele, mas vivem para si mesmas, Deus vê tudo. E ele não se cala para sempre. O juízo não é apenas destruição, o juízo é correção. O juízo é exposição. O juízo é a ira do Pai que ama, mas não tolera a neutralidade espiritual, a hipocrisia dos que o invocam com lábios e o negam com as atitudes. A sua casa é o seu primeiro púlpito. Os seus filhos, os primeiros discípulos. O seu quarto, o verdadeiro templo. Como se sente ao ouvir toda essa verdade espiritual? Mas a pergunta é, se Deus julgasse sua casa hoje, o que ele encontraria? Encontraria o medo de ferir sendo maior que o temor a Deus? Mas a pergunta é esta, se Deus julgasse a sua casa hoje, o que ele encontraria? Encontraria um silêncio sobre o pecado em nome da paz familiar? Mas a pergunta, se Deus julgasse sua casa hoje, o que ele encontraria? Encontraria um evangelho sem cruz, sem urgência, sem temor?
Muitos estão criando filhos para serem bem-sucedidos nesse mundo, sem perceber que estão os preparando para o fracasso espiritual e eterno. É duro, mas é verdade. Se seus filhos têm tudo o que precisam nesta vida, mas não têm o temor do Altíssimo, você falhou. O juízo é certo, o tempo está correndo. Já pensou nisso? E Deus vai pedir contas, não apenas do que você ensinou, mas do que silenciou. E Deus vai pedir contas, não apenas do que você defendeu, mas do que tolerou. E Deus vai pedir contas, não apenas do que você fez, mas do que deixou de fazer. E esse será o dia em que não haverá máscaras. Os títulos cairão, as reputações serão consumadas. Só restará quem você é de fato diante de Deus. Por isso, a hora de agir é agora, de se humilhar. Por isso, a hora de agir é agora, de recomeçar. Por isso, a hora de agir é agora, de pedir perdão aos céus e aos filhos. Por isso, a hora de agir é agora, de trocar o orgulho espiritual por rendição. Por isso, a hora de agir é agora, de restaurar os altares quebrados em seu lar. Por isso, a hora de agir é agora, de transformar cada refeição em ceia. Por isso, a hora de agir é agora, de transformar cada noite em um culto. Por isso, a hora de agir é agora, de transformar cada palavra em oração. Por isso, a hora de agir é agora, porque ainda há tempo. Mas ele não será longo. É aquele que pensa que pode servir a Deus sem temê-lo, já está longe demais da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Existe um tipo de silêncio que é mais alto que qualquer grito. É o silêncio da consciência, o momento em que o Espírito Santo para de sussurrar e começa a clamar. E talvez esta pregação seja isso, um clamor de Deus àqueles que ainda ouvem. Se você chegou até aqui, talvez algo em seu espírito tenha despertado, uma lembrança, uma saudade, uma dor, talvez o rosto de um filho afastado ou vazio, de uma fé que você mesmo já não sabe onde perdeu. Quer saber a boa notícia? Ainda há tempo, mas não será por muito. Essa pode ser sua última geração que ainda tem oportunidade espiritual de se dobrar dentro de casa, porque o mundo não vai desacelerar, as trevas não vão pedir licença e os filhos não vão esperar que seus pais finalmente se decidam. Há um tipo de arrependimento que chega tarde demais, não porque Deus não perdoa, mas porque o coração já se acostumou a ignorar e muitos já estão nesse caminho, acostumados ao pecado, acostumados ao vazio, acostumados à ausência de Deus. Mas você ainda sente, você ainda se importa, você ainda pode escolher. Por isso entenda, se Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está falando, não endureça o seu coração. Hoje pode ser o dia em que você decide reconstruir o altar em seu lar, com sua esposa, com seus filhos e com você mesmo. Hoje pode ser o dia em que você finalmente
de delegar a salvação de sua casa para o pastor, para a igreja, para a escola dominical e assumir a responsabilidade espiritual como sacerdote do seu lar. Porque filhos não precisam de pais perfeitos. Filhos precisam de pais de joelhos. Esposas não precisam de maridos que falem bonito. Esposas precisam de maridos quebrantados. O mundo não precisa de mais teólogos com opiniões. O mundo precisa de homens e mulheres com lágrimas, com temor a Deus e com verdade de Deus. Você pode ser o elo que muda toda a história na sua casa. Você pode ser a última muralha antes da queda. Você pode ser o último reflexo de Jesus Cristo que seu filho virá antes de se perder. Mas isso exige decisão espiritual. E uma decisão hoje, não amanhã, não depois, agora. Se sente preparado? A palavra de Deus não está distante. A palavra de Deus, está em sua boca, em seu coração. Basta dizer: Senhor, eis-me aqui, restaura o que deixei morrer em meu lar. Porque quando o homem se dobra, Deus levanta uma geração inteira. Você pode ser fraco, mas se for fraco diante de Deus, será forte diante do mundo. Não permita que o legado da sua fé termine com você. Não deixe que seus filhos se tornem estatísticas. Não aceite que a sua casa seja apenas mais uma apagada no mapa dos céus. Reacenda o fogo espiritual. Quebre o ciclo. Levante-se e que sua família daqui a anos diga: tudo mudou naquele dia, tudo começou quando meus pais voltaram ao altar em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Gostou do conteúdo espiritual e agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. Venha para Cristo agora, enquanto o seu coração bate em seu peito, ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus. Jesus Cristo é a única esperança para a sua alma.